Sejam muito bem-vindos ao TaxTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. E hoje eu vou fazer uma provocação para vocês. Não saiam daí, porque hoje a gente vai falar de um tema que deveria estar entre as suas prioridades. A gente vai falar de reforma tributária. Sim, ela bateu na sua porta e você precisa agir. E hoje a gente convidou uma especialista do tema. Hoje, aula grátis com todas as dúvidas que vocês, porventura, tenham. Mas a gente vai depois deixar aqui embaixo, nos comentários, todas as redes dela. A gente recebe hoje a Juliana Zobaran. Ai, muito obrigada pelo convite, Tati. Obrigada também à BMS. É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, como você disse, tema muito relevante que deveria estar aí, número 1 na pauta de todos os gestores, né? A gente sabe que já passou um ano aí que está todo mundo falando disso. Janeiro, obrigações acessórias em duplicidade. Mas, Ju, primeiro eu queria agradecer a tua presença, trazer o teu conhecimento, uma generosidade de dividir com a gente aqui do TaxTech. A gente já fez, agora está exibido e fez 1 milhão de views, então a gente está aqui, ó, só subiu o sarrafo, a gente traz só especialistas. E a tua formação como advogada, contadora, professora. Antes da gente entrar no detalhe desta urgência da reforma tributária, conta um pouquinho da tua carreira, porque eu sei que passou por concessionária de energia, indústria, teve aí um monte de ramos diferentes. Sim, um longo caminho, uma longa jornada, mas é uma jornada sem fim. Porque justamente com a reforma, eu acredito que a gente vai ter emprego para o resto da vida. Graças aqueles que quiserem. Graças a Deus. Cada vez que muda alguma coisa, a gente fala, que bom, novas oportunidades. Com certeza, não tenha dúvida. Na realidade, assim, a minha formação é em Direito, eu sou advogada de formação, mas na medida em que eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, eu sempre vi uma dificuldade, né, de convencimento se nós não nos apoiássemos nos números. E a contabilidade, ela traz isso para nós, é uma linguagem universal. P&L é P&L em qualquer lugar, EBITDA é EBITDA em qualquer lugar. Então, isso, eu fiz, vamos dizer, essa virada de chave, né, quando eu estava, na época, na Coca-Cola. Então, como você falou, eu trabalhei em diversos tipos de business, sempre em multinacionais. E tenho aí 25 anos de carreira e gosto muito dessa intersecção entre o direito, a contabilidade e, não menos importante, a tecnologia, né? Porque nós também somos líderes responsáveis por trazer a tecnologia como nossa aliada. Eu não consigo conceber um profissional de tax que não entenda de TI, então você tem que entender o que é conversar com o DBA, explicitar o que você efetivamente precisa em termos de controle, em termos de sistema. Então, assim, a gente navega por essas áreas aí com muita facilidade. Então, sabe são 25 anos. A gente tem conversado bastante aqui no TaxTech com profissionais de diversos segmentos, mas normalmente CFOs, diretores jurídicos, diretores de tax, e eu tenho visto muito a área de TI indo para baixo do financeiro. Porque não é só um apoio hoje, é estratégico também. O TI ele é muito estratégico. Na medida em que você conhece os seus dados, eu digo que dado é ouro. Na medida em que você conhece os seus dados e você consegue trabalhar justamente para verificar onde estão as suas ineficiências e aonde podem ter aí possíveis contingências, possíveis planejamentos tributários, né, é muito importante você ter esse conhecimento. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, isso acabou sendo facilitado ao longo dos anos. Vale colocar que o Brasil, quando a gente pensa, é muito complicado em termos de obrigações acessórias, mas veja, em termos tecnológicos, nós estamos anos-luz à frente. Veja, né, a empresa que eu trabalho é uma empresa francesa. E eles estão implementando agora a invoice eletrônica. Ou seja, algo que no Brasil a gente vivencia desde 2005. Então, isso é muito bacana, porque trabalhando numa multinacional, você consegue justamente ajudar e participar desses projetos internacionais, levando
a tua bagagem e mostrando o teu legado, né, no apoio a esses projetos. Então, acaba sendo muito rico, né? Então, o Brasil tem esse lugar de destaque internacionalmente. E você não está só com o Brasil? Não, eu estou com a América Latina toda. Então, por exemplo, México, né? México também está sob meu escopo. No México, a gente tem algo muito parecido com o SPED, que temos aqui no Brasil. Obviamente, não com tantas complexidades como nós temos aqui. Lá é o VAT, que é o modelo que a gente vai falar hoje, e é um VAT 16%, geralmente, algumas reduções, mas algo muito pontual, usando a alíquota nominal. Não é aquela loucura que a gente tem aqui de imposto sobre imposto, né? Imposto grossapado. Então, veja, é um SPED, mas é um SPED, vamos dizer, com muito menos detalhes. Eu digo que quem trabalha com tax no Brasil nunca tem um dia de sossego, não pode ter tédio. Fala assim, tem gente que fala assim, eu gostaria de mudar de profissão porque quero novos desafios. Eu falo, o quê? Novos? Eu já tive 70 desafios hoje de manhã no primeiro turno. Verdade. Querer mais do que isso eu não aguento. Eu até fiz um post ontem, e falando assim, hoje ainda é terça, pelo amor de Deus. Porque dia 20 é o dia mais importante da BMS. Então, entrega todas as guias das compensações previdenciárias, que ainda é o nosso forte, de onde as empresas nos buscam, apesar de fazer todos os tributos, mas previdenciário é o que o nosso telefone toca mais. Então, ontem era aquela loucura, parece um reality. Eu digo que se a gente fizesse um reality, a gente talvez ia ganhar mais dinheiro do que recuperando tributo, porque é uma correria. Mas dá tudo certo exatamente porque tem essas ferramentas, esse investimento em TI. Exato. E também em capital humano. Exato. Mas passando por isso, vamos entrar agora, não saiam daí, para a gente falar sobre reforma tributária. Ela é nos ventilada, nos vendida, tem uma publicidade dizendo que a partir de agora está tudo resolvido. Que a vida vai ser maravilhosa. E a gente sabe que não é isso. Pelo menos até 33, vamos estar vivendo com 2 regimes ao mesmo tempo. Então, dos desafios encontrados até agora, qual que você considera que está sendo subdimensionado pelas empresas? Bom, para começar, a grande maioria das empresas não tem noção do que de fato está acontecendo e do que de fato essa mudança acarretará. Então, esse é um ponto extremamente importante e que de fato também não vemos publicidade. Ou seja, reforma tributária batendo na porta. O que geralmente as pessoas, né, imaginam? Bom, eu vou ter uma mudança e isso, como você bem colocou, vai acontecer em 2033. Não, não é bem assim. Está batendo na porta agora. Em que sentido? Se no dia 1º de janeiro de 2026 o seu faturamento não tiver estruturado e alinhado com a nota fiscal de acordo com o que o governo requer, ou seja, campos específicos onde teremos uma alíquota de IBS e CBS que não será paga, mas que será identificada na nota. E o que eu ouço muito do mercado é, mas já que eu não vou pagar, por que eu preciso ter isso? Simplesmente porque você não fatura. Eu estou prevendo aqui a mãe de Ná tributária. Mãe de Ná tributária, estou prevendo que janeiro e fevereiro, 90% das empresas não vão faturar. Tati, é tão absurdo isso, porque, veja, você tem muitos players no mercado oferecendo esse tipo de serviço, a depender do RP que você trabalha. Né? Que pode ser um RP caseiro, pode ser um SAP, um Oracle, um da TOTUS. Não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, mas é o que a gente acompanha no nosso cotidiano. Nós já estamos com déficit de profissional para ficar responsável para começar os testes que inicialmente seriam feitos em agosto e o governo antecipou. Ou seja, para aqueles que ainda estão redondamente enganados, dizendo que isso não vai sair e que o governo ainda não tem nada pronto, o SERPRO
tem essa plataforma pronta desde 2023. Eles estão trabalhando desde 2022, ou seja, é algo num clique. Claro, a chave sim, precisa de certos ajustes, mas claro. O macro está desenhado. Está pronto. E digo mais, o governo está agora adotando, dentro desse projeto piloto, ele vai começar a chamar as empresas, aquelas que já constam aí em projetos como Confia, ou são a mais dentro de um projeto também em sintonia, justamente para poder o quê? Para poder colaborar com todo esse esforço. Até porque não dá para começar, viramos a chave 1º de janeiro, como é que se faz agora? Então, assim, precisa do usuário ali dentro fazendo a simulação para saber que tipo de problema que vai dar. Exato. Mas acredita que no final vai realmente ter essa simplificação? Pelo menos, vamos lá, vamos separar em 2 pontos. Vamos lá. Assim, diminuição de carga tributária, já vimos que é uma balela. Isso nem esteve, vamos dizer assim, dentro do plano do governo em redução de carga tributária. Não, ele falou, olha, a minha ideia é uma manutenção. Né? Se a gente olhar os pilares, aí você tem o pilar da simplificação, o pilar técnico, o pilar do compliance, que visa efetivamente o pagamento de impostos para que se possa tomar o crédito. Ou seja, a gente vai ter aqui uma mudança de cultura absurda, uma mudança de mindset do que a gente vive hoje para o que a gente vai viver lá em 2033, começando em 2026, absurda. Por quê? Você vai precisar manter o seu time, os seus headcounts, né, para fazer o dia a dia. Ou então, por exemplo, se servir de alguma outra empresa, colocar um BPO, ok. Mas veja, isso que você comentou sobre a manutenção desses 2 sistemas, ela também não vai até 2033. Porque quando a gente observa os 5 anos, né, que você pode retroagir para questionar esses impostos, esse 2033 ele já vira 38. E quando há um litígio, eu digo que fica pior ainda, porque aí você adiciona mais 20 anos a essa conta. Então, assim, quando a gente tem a convivência com esses 2 sistemas, e aí, ok, eu vou deixar aqui a parte da minha equipe preparada para fazer o futuro, e parte da minha equipe preparada para fazer, vamos dizer assim, o passado, que tem aí uma data de corte, muitas vezes a gente precisa reorientar esse teu time interno. No seguinte sentido, veja, você precisa ter profissionais que eu chamo de profissionais ambidestros. O que é o ambidestro? É aquela pessoa que escreve com as 2 mãos ao mesmo tempo, né? Isso são pouquíssimas pessoas que contam. Só que ela precisa estar ali, olhando para o futuro, mas também olhando o retrovisor, porque esse passado ele não pode ser esquecido. O que eu vejo muito, a gente atende 3.000, 4.000 empresas, então a gente conversa muito, a BMS está apoiando muitas empresas nesta mudada exatamente de mindset, como você acabou de dizer, uma mudança de paradigma. A gente tinha um pagamento na entrada, agora a gente vai ter um pagamento na saída. A gente vai ter um descasamento de fluxo de caixa. Total. Queria que explicasse agora para o nosso grande público, porque a gente tem dezenas de milhares de pessoas que assistem aqui cada episódio. Assim, explica como se fosse uma criança de 5 anos. Claro. Não, assim, a gente vai ter o CBS, o IBS, o Imposto do Pecado. Que vão aglutinar alguns impostos, que alguns vão deixar de existir, outros não. Conta aqui explica em linhas gerais para o nosso público. Não, com certeza, isso é muito importante. Então, assim, quando eu falo de uma mudança drástica, é que de fato hoje o que acontece, né? Você emite uma nota, você fatura, naquela nota você vai ter o quê? O destaque dos impostos. Vamos imaginar uma cadeia onde você está ali, uma indústria, depois um distribuidor e depois um varejo ou um atacadista. Eu estou, vamos dizer, numa posição de indústria. Na medida em que eu faturei, o que acontece hoje? Este faturamento
Quando eu reconheço na contabilidade, ou seja, eu estou ali reconhecendo uma receita, automaticamente isso já alimenta. Ou seja, Já os meus tem um livros crédito. fiscais eu já tenho meu crédito. Legal? Até aí está tudo bem. Com a reforma, isso vai acontecer de uma forma oposta, porque muito bem, como você disse, destino. Mas que destino é esse? Esse destino significa pagamento. Ou seja, se não houver pagamento do imposto, este crédito não será disponibilizado para você. Mas, Juliana, a gente está falando aqui num Brasil que ele tem... Não estamos falando de pessoa jurídica, mas de pessoa física. Ele tem 50% da população inadimplente. Difícil, né? A gente viu uma pesquisa, saiu uma pesquisa hoje, 51% da população tem alguma conta atrasada. Vamos levar isso para o mundo jurídico, da pessoa jurídica? Não sei esse número, mas vamos pegar pela metade. Vamos dizer que 25% de algumas empresas tem algum faturamento, algum boleto Com certeza. não pago. Como que a indústria se programa para ter esse fluxo de caixa? Isso é complicado porque a gente tem que olhar sob duas perspectivas diferentes. Uma é o fluxo de caixa que você não vai mais ter durante 5 a 7 dias, que era aquele momento onde a empresa ela age como um mero agente arrecadador da Receita Federal e passa esse dinheirinho que ficou ali no caixa dela 5, 7 dias para quem? Estados, municípios, né, o PIS, COFINS, União Federal. Isso vai acabar. Por quê? Na medida em que a gente tem a implantação do split payment, isso vai acontecer efetivamente no momento do pagamento. Quem vai ficar com esta responsabilidade, né? O que é o split payment? O split payment é o pagamento dividido mesmo, uma tradução muito literal. Só que agora, quem vai ficar responsável por isso vai ser quem? Quem paga. Ou seja, provavelmente o banco, né? E a gente precisa adicionar uma pimentinha a tudo isso. Por quê? Na medida em que hoje eu tomo crédito quando eu tenho reconhecimento da minha receita, ou seja, aquilo alimenta a minha escrituração fiscal, e com a reforma isso só vai acontecer no momento do pagamento, você vai ter que rever qual é, por exemplo, a tua data de recebimento. Por exemplo, se você vende a 120 dias, e tem muitos business que vendem, né, depende muito do negócio, você provavelmente só vai tomar o crédito daquilo em 150. Por quê? Porque, veja, agora você não vai ter mais uma obrigação acessória como o SPED para cuidar de tudo isso. Isso vai ser feito pelo governo através da plataforma gov.br, que nós já conhecemos como pessoa física, inclusive. Só que lá vai ter um dashboard da Receita dizendo, olha, você pode tomar isso aqui de crédito, porque eu verifiquei que estas empresas aqui pagaram os impostos. Só que internamente, dentro de casa, você não vai ter esse controle, você vai precisar criar esse controle. Obviamente, numa era de robotização, você vai, né, conseguir fazer isso de uma maneira tranquila, mas inicialmente você vai precisar confiar numa informação que o governo vai te dar e nós não sabemos se vai estar certa ou não. Então, veja, eu vejo 2 parâmetros aqui quando a gente olha para fluxo de caixa. Os 5, 7 dias que você perde, né? Isso, por exemplo, para varejo é muito importante. E também o descasamento de fluxo de caixa, porque você vai ter que esperar pagar. Tem empresas, inclusive, Tati, sabe o que elas estão pensando em fazer? Pagar os impostos pelos seus fornecedores, claro. Aí você vai ter um litígio com aquela empresa se ela não pagar, mas veja, até isso está sendo pensado. Porque não faz sentido, pelo menos, pensar que como que a gente vai ter a garantia desse pagamento e como que a gente vai saber que pagou. Tô trazendo aqui um pouco para o nosso dia a dia. Todo mês de novembro, a gente contesta o fator acidentário de prevenção das empresas. Verdade. Dia 30 de setembro sai o índice do FAP. Dificilmente eu encontro empresas sem motivos para contestar que não tem um erro por parte da Dataprev. A gente está falando de isso aqui, perto de uma massa de dados de transações financeiras e vendas do Brasil inteiro ao mesmo tempo.
Então, a gente está falando de empresas que têm acidentes de trabalho, que é um nada perto do volume de venda. Olha, você imagina, eu tive num outro podcast, e nesse podcast estava uma pessoa da Amazon, e ele comentou conosco que a Amazon, ela emite 1 milhão de notas fiscais por dia. Você imagina o conteúdo transacional que este sistema precisa estar preparado. Porque também tem isso, nós não sabemos, né? Ele está funcionando hoje base teste. E quando efetivamente for operacional? Bom, estamos muito apocalípticas hoje. Não, veja, eu não quero ser terrorista, mas nós temos que falar os alertas para vocês. Exatamente. Então, assim, esse é o nosso papel. A gente precisa deixar muito claro para aquelas empresas que ainda não olharam para dentro de casa, não olharam, por exemplo, para a sua área financeira, para a sua área de impostos, para parceiros como a BMS, que elas precisam chamar vocês agora. Esse é o momento, porque o diferencial competitivo lá na frente é qual? É o crédito. Se você tiver com a tua base toda bonitinha, o teu compliance feito, em teoria, você vai ter um ganho em relação ao teu competidor. Eu tenho certeza absoluta que grande parte das empresas vão quebrar por falta de iniciativa, que é uma pena. Uma pena. E quem estiver na frente vai sair comprando todo mundo. A gente vai ter uma alternância de capital. Verdade, não tenha dúvida. Porque, veja, esse é um trabalho de base que precisa ser feito agora. E por que agora? Porque você vai ter que olhar para o teu cadastro de fornecedores e clientes e fazer um saneamento. Verificar ali quem você realmente confia para fazer o quê? Para ter nos seus contratos, por exemplo, a disponibilização de cláusulas que vão permitir que, se você não tomar o crédito porque ele não pagou imposto, sanções deverão ser colocadas. E aí, veja, eu estou falando de saneamento de cadastro. Aí agora eu já amarrei com o quê? Com jurídico, com contrato. Os contratos precisam todos ser revisados. As empresas precisam trabalhar com preço líquido. Por quê? Porque a gente não sabe qual será a alíquota de IBS e CBS. A gente tem estimativa. Se fala em 26,8%, o governo já falou 30%, mas, enfim, não sabemos ainda. Mas o problema nós sabemos que tem. Sim. Então, o jurídico tem que estar muito alinhado com o financeiro, com a contabilidade e com o comercial. E o RH. Porque, veja, o RH ele vai ser muito importante na medida em que ele vai precisar identificar internamente quais são os benefícios oferecidos para os funcionários e se de fato vocês vão poder tomar crédito ou não. Porque tem umas pegadinhas na legislação. Não vou comentar, depois eles procuram depois a BMS pra gente, né, para verificar. Mas veja, vendas, vai precisar renegociar contrato, vai precisar olhar para preço. E isso afeta o que? Custo. Então, hoje que eu não posso, por exemplo, tomar crédito de tudo, eu vou poder tomar crédito de uso e consumo, que é uma coisa que a gente, né, queria há tantos anos. Eu vou poder tomar crédito legal, muito bacana, mas tudo isso vai depender de quê? Do pagamento. Então, vejam, aqui faz-se premente a necessidade de uma calculadora, ou seja, você pode até desenvolver internamente, dependendo de quantos S-cálculos você tenha, mas você vai precisar fazer um cálculo do seu ESIS, do seu hoje, para o teu amanhã. E o teu amanhã não é 2033, o teu amanhã é 27, onde você tem a extinção do PIS e COFINS, o teu amanhã é 28, 29, 30 e principalmente 32, quando acabam todos os regimes especiais. Ou seja, a gente, claro, tem reduções de base, né, que vão acontecer para setores específicos, regimes diferenciados, né, a gente tem aí saúde, simples, medicamento, mas não são os mesmos regimes fiscais que nós temos hoje. Então, por exemplo, se a empresa está em Pernambuco, ela tem o Prodep, se ela está em Goiás, ela tem o Fomentar. Então, como é que a empresa sobrevive sem esses regimes especiais? Ela precisa colocar esse cálculo no papel. Sabe, Juliana, eu trabalhei durante algum tempo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro.
a qual é responsável pela concessão dos benefícios fiscais. Então, tinha uma análise bastante minuciosa, pelo menos dos técnicos, para identificar se era possível o fornecimento, ou dar o benefício para aquela empresa ou não. E tinha empresas que não tinham menor condição de viver se não fosse com o benefício. E o Estado também não tinha muita prerrogativa de mandar, olha, isso é um problema de vocês, porque precisava manutenção daqueles empregos. Então, era uma conta difícil já no regime que a gente está vivendo. Imagina no próximo que não terão os benefícios. Fico bastante preocupada, realmente, com essa falta de... Ai, vou ser cancelada, mas vamos lá, não me cancelem, mas olha só. Pelo amor de Deus, gente, vocês têm uma empresa familiar... Tá 40 anos a família colocando suor ali do seu trabalho e ainda não sentou para ver isso. Então, assim, quer colocar o teu negócio em jogo? É necessário, é imprescindível e é agora. E agora tá atrasado. Não, deveria ter começado antes. Um pouquinho antes, verdade. Mas, assim, eu não sou uma pessoa de colocar panos quentes, muito pelo contrário. Como eu te falei, eu tenho uma perspectiva realista das coisas. Eu não estou aqui também para aterrorizar. Mas, de fato, esses trabalhos internos, eles precisam ser refeitos. Por exemplo, na contabilidade, você vai ter que mudar a sua estrutura de plano referenciado de contas, criar contas diferentes. Se você tem reportes para fora, você vai ter que conversar com o seu FP&A. Veja que esse não é um projeto de impostos. Esse é um projeto que pode determinar se essa empresa vai viver ou morrer depois da reforma. Então, isso é muito importante. Esse ponto que você comentou do Rio de Janeiro, então, por exemplo, você tem um benefício no Rio de Janeiro que é o Rio Log. Ele vai deixar de existir. Fundes. O Fundes, eles deixam de existir. Então, o que acontece? Quando a gente tinha área de impostos muito conectada com a logística, hoje... Quer dizer, não hoje, mas a partir da reforma, isso não vai mais acontecer. Na medida em que pode ser que não seja legal você manter aquele centro de distribuição naquela localidade ou aquele armazém geral, né? Muitas vezes, tem muitas empresas que a mercadoria ela passa, né, por diversas localidades somente para você usufruir de crédito de ICMS, por exemplo, né? Agora, veja, com a reforma, isso vai acabar. Mas, como você bem disse, tem muita empresa que vive do benefício fiscal. E a falta de determinação do que vai acontecer no futuro sem esse benefício fiscal é algo temeroso. Juliana, a gente sabe que nesta reforma, o grande beneficiado, se dá para dizer que teve, foi a indústria. Foi. Com certeza. Incomparável. Na realidade, a gente precisa traçar o seguinte paralelo. Durante anos, a indústria foi muito prejudicada. Durante anos. E por isso as indústrias, através das suas associações, requisitavam regimes específicos, justamente por conta dessa carga que era muito pesada e vai continuar ainda pesada, mas de fato eu concordo com você que eles estão mais otimistas. Agora, o lobby foi bom, o lobby foi bom. Verdade. E parabéns. Parabéns. Mas serviços muito prejudicado. E a gente tem a grande parte do PIB brasileiro ligado a serviços. Emprego. Gente, qual é o regime que hoje mais emprega pessoas? É o Simples Nacional. E veja, Simples Nacional não é o pequenininho. O Simples Nacional ele vai até 3,6 milhões e 4,8 milhões. Então, nós temos empresas grandes e que estão dentro de um regime do Simples e que vão precisar se adaptar. Por quê? Muitas empresas olhando somente para crédito, o que elas vão fazer? Elas vão conversar com seus fornecedores que hoje se encontram no Simples e falar, olha, com o Simples eu só vou poder tomar o crédito, enfim, dessa pequena rubrica. Você não quer, por exemplo, tomar uma decisão de ir para o Simples Nacional modalidade BS, CBS, você não quer ir para o lucro presumido, porque se o competidor dele já estiver ligado, ele vai fazer essa transição, vai informar
ao teu cliente, a sua empresa cliente, e ele vai sair na liderança. Por quê? Porque o cara vai conseguir tomar o crédito, que o outro não estava nem sabendo o que estava acontecendo. A gente vai ter uma mudança de paradigma. De paradigma pela iniciativa ou pela falta de iniciativa. Tanto contador não vai ficar sem emprego, nunca mais. Nunca mais. Espero pelo menos até 38. Abram mais faculdades de contabilidade, porque é a função mais procurada. TI, contabilidade. Sim. E um ponto, advogados, porque a previsão de judicialização da reforma tributária é catastrófica. Muito se falou, e esse também é um dos pilares do projeto, de que a ideia era que, de fato, os litígios que nós temos hoje, a gente não carregasse essa mesma forma de litígio para a reforma tributária. Mas como você bem observou, Tati, você imagina setores que hoje pagam determinados impostos, uma transportadora aí que paga 8,65 vai pagar 26,8. E onde é que ela vai repassar isso? No preço. Não tenha dúvida. Só que, claro que a reforma se preocupou, né? A lei complementar, ela se preocupou em estabelecer regimes especiais, mas não regimes especiais que nós temos hoje. São regimes diferenciados, que aí eles são apropriados via setor e via modelos que não suportam esta questão do crédito e débito, ou seja, banco, seguradora, né? Eles têm um regime diferenciado. Mas observe o seguinte, quando nós temos adicionado a essa equação a questão da confiança, isso se traduz muito mais em relação à negociação e à parceria que você tem com os seus fornecedores e clientes do que a legislação como só. Então, voltando para litígio, estima-se que, de fato, eles vão aumentar e muito. Né? Teve uma matéria que saiu recentemente, acho que tem 2 dias, falando exatamente isso, saiu no Valor Econômico, falando exatamente sobre isso. Por quê? Por mais, e aí eu vou utilizar o exemplo da Receita Federal, que a gente vê aqui muito ativa nos projetos Confia, no próprio projeto Sintonia, em que ela quer resguardar os bons contribuintes. Mas que é o certo. Que é o certo. Vamos lá. Sim, mas observe, enquanto ela tratar da mesma forma a empresa que paga os seus impostos, que entrega as suas obrigações acessórias, com aquela que é sonegadora em potencial, e veja, é o mesmo tratamento que a gente tem. Você consegue entender que não faz sentido. Então, de fato, precisa ser oferecido para os bons pagadores metodologias diferenciadas, né? Infelizmente, a gente não vê isso. A gente não vê isso, por exemplo, numa legislação nova de transfer pricing, onde todo mundo está aprendendo o que está acontecendo, né? Meio que trocando o carro, a roda do carro, né? Com ele andando. E você vê as multas agravadas, absurdas. E aqui, ninguém está olhando se tem dolo, se tem culpa. Gente, é muito novo. É muito novo. Então, por que não se tem um prazo para adaptação? Mas aí você tem lá multas agravadas por quem tem essa conduta, vamos dizer assim, reiterada, ou é um devedor quanto mais. Mas, de fato, você não tem um protagonismo dessas empresas que andam na linha, que deveriam ser beneficiadas. Então, a gente espera que com a reforma isso venha a acontecer. Porque se você anda na linha, se você é uma pessoa, que aqui em São Paulo é mais, a ideia é que você tenha o quê? Um privilégio em receber esses créditos antes daqueles que não tenham essa mesma condição que você goza. E você acha que neste momento, pegando aqui esse gancho que não vai faltar emprego para a gente, e lá a gente na BMS não para de contratar.
terceira vez que eu me trocar de escritório, porque não cabe mais gente. Cada vez que eu venho para São ótimo. Paulo, eu tenho que fazer uma arquibancada. Hoje eu estava sentada na sala de reunião, num cantinho ali, porque era o que dava, porque demanda dos clientes, graças a Deus, bastante, que está um pouco mais atento das questões das reformas. Demandas dos clientes buscando crédito. Enquanto... Tem que homologar agora. Antes da reforma. Isso. Já corre. Corre agora. Gente... Esse é o nosso hashtag Fica a Dica. O hashtag Fica a Dica. Pelo amor de Deus, olhem para seus créditos correndo. Raspem tudo que tem, porque depois da reforma, como se fará isso? Não sabemos ainda de que maneira que os sistemas vão operacionalizar, como a gente estava falando que tudo cai no TI. A Receita é um cruzamento de dados, os SPEDs, o e-social, as entregas das obrigações acessórias, precisa-se de uma exatidão. E a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe que ela é obcecada por exatidão de obrigação acessória. É uma detalhista. Não, é uma obsessão. Eu falo, não é possível, só tem virginiano aqui, porque não é normal. Cheio de ex-auditor da Receita no nosso corpo técnico, que fica dizendo, excelente. Nossa, a Receita quer ver assim. Tem que fazer deste jeito aqui, porque deste jeito que tem que explicar, porque tem que dar transparência, porque passa pelo sistema de homologação, aqui tá tudo certo. Uma loucura. E eu que sou apressada, não tenho muita paciência para... Não vim com o chip da paciência. Falo, pelo amor de Deus, tem que entregar. Meu cliente quer guia. Não, tem que fazer tudo certinho. Calma, espera. Melhor demorar do que não fazer de forma correta. Então, assim, a gente vai ter uma demanda de profissionais. Você acha que esse nosso mercado de techs... jurídico, contábil, fiscal, vai mudar muito? Olha, já está mudando. E sabe o que está acontecendo? Eu participo de vários grupos e como professora, né, eu tenho muitos alunos que buscam, inclusive, fazer transições na sua carreira. Isso é muito normal. Então, hoje nós já temos uma demanda de profissionais conhecedores de impostos que, infelizmente, as pessoas que estão no mercado não têm os skills necessários para ingressarem nessas posições. Isso é muito ruim. Muito. A gente tem muita dificuldade de contratação. Porque, assim, e aí não é uma questão geracional, não. Eu estou falando de posições de gerência, de coordenação, de analista. Por quê? Quando você pega, por exemplo, um analista, aquela pessoa está acostumada a fazer, muitas vezes, um trabalho manual que vai desaparecer. Se já não desapareceu em outras empresas. Mas, veja, hoje a gente tem aí, por semana, eu digo para você, assim, de olhos fechados, umas 50 vagas e que não são automaticamente preenchidas. Você vê muito uma dança das cadeiras, né? A pessoa saindo daqui para cá, mas novos profissionais com conhecimento técnico, né, de fundo. Eu falo por mim porque eu sou uma pessoa que veio do compliance, aquela que implementava JDE do WhatsApp, ia lá, customizava na planilha Excel, queria entender ali. Hoje não, hoje eu já estou numa posição que a gente olha as questões relacionadas a planejamento estratégico, efetivamente. Então, a dica que eu dou para as pessoas hoje que estão dentro do tributário é: façam a sua gestão estratégica, sejam esses vetores de conhecimento dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro dos seus clientes, né? Chama aqui a BMS para fazer o quê? Faz um Tax Day. O que é um Tax Day? Você pega todo mundo de todas as áreas que eu comentei com você, o jurídico, o RH, põe todo mundo numa sala e monta lá uma estratégia, sai de lá com um entregável, que vai ser o quê? Um dashboard onde cada uma dessas áreas vai ter a sua lista de to-do. O que eu preciso fazer? Supply chain, compras, preciso lá revisar o meu cadastro de cliente. Contabilidade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que rodar estudos de 2, 3 e 5 anos para saber qual é o melhor preço que eu vou precisar alocar, o que eu tenho que mudar de custo. Então, isso é muito positivo, né? Empresas que já têm esse mindset, olha, já imprimiram a mudança, já trouxeram a mudança para dentro de casa,
Mas, como eu te falei, agora, não é uma realidade. Divide as todos. responsabilidades. Exato. E vamos colocar para frente. Verdade. Então, assim, a gente tem certeza que esses profissionais vão ser muito valorizados no mercado. A gente tem sempre vaga aberta. E a gente tem muita dificuldade de contratação por uma questão dessa nossa obsessão mesmo da perfeição. E a gente também tem uma cultura muito forte de um trabalho árduo, pesado, suor. Quantas horas forem necessárias. Um foco total no cliente. Então, assim, não é o comercial que está só atendendo o cliente. É o fiscal, é o RH, é o pessoal do e-social, é o meu jurídico, é o meu pessoal de TI, o pessoal de RT. Então, tem que estar tudo na mesma caixinha para que tenha aquele entregável de forma satisfatória no timing do cliente. Então, a gente sempre é reconhecido por ser uma empresa que ouve muito. E a gente tem muito orgulho disso. Então, o que a gente estava fazendo... vocês fazem parte do Great Place to Work. Isso é um reconhecimento, assim, fantástico. Porque, veja, você administrar essas pessoas com essa rotina que muitas vezes vai demandar horas extras, muitas vezes vai demandar, um empenho desses profissionais, e vocês conseguirem reter esses profissionais, nossa, esse é um reconhecimento fantástico. A gente tem dificuldade de contratar, mas quem se encaixa na cultura está lá e não sai mais por nada. Porque também a gente tem o nosso profissional da BMS, ele reconhece que o esforço dele faz sentido para outra empresa que tem manutenção de emprego, que gera renda, que gera benefícios, que a empresa cresce, ela contrata mais gente. Eu lembro que a primeira vez que a gente ganhou o Great Place to Work foi em 2021. Pandemia, gente. E a gente não trabalhou de home office, tá? Lá não existe home office, nunca existiu. No BMS, paramos um dia só, desde que abriu. E a gente conversava assim, mas vamos lá. E a gente não pode parar, a gente fazia bastante corrida na rua, luta de boxe no final de semana para extravasar. Então a gente tem uma cultura também de comemoração. E eu lembro de uma colaboradora nossa dizendo assim: olha só, sabe que tem os médicos que são a linha de frente da Covid? A gente é a linha de frente das empresas. Muita empresa não quebrou porque a gente arrumou crédito e ela conseguiu sobreviver. Então a gente tem bastante orgulho disso. Então, os nossos profissionais também estão sempre se reinventando. A gente tem uma super dificuldade de contratação, sempre tem vagas abertas, mas a gente consegue contratar. Tem tanta gente boa no mercado, tem tanta gente boa no Brasil. Quem encaixa na cultura fica, todo mundo está lá 5, 6, 7 anos. Mas voltando um pouquinho aqui na nossa reforma, que é o nosso tema principal, você acha que o split payment é a maior transformação da reforma, de troca de premissas, de troca do nosso mindset, ou avalia como a simplificação das obrigações acessórias? Olha, explica pra gente, explica para o pessoal o que é o split payment, por favor. Na verdade, eu falei rapidamente, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, é uma divisão de pagamento. Então, enquanto hoje a empresa está preocupada, por exemplo, se ela vai pagar o ISS para determinado município, mas será que é o local da prestação de serviço? Não, mas esse serviço foi prestado remotamente, para qual município que eu pago? Ela não vai ter mais essa dor de cabeça. E esse é um ponto muito interessante. Da mesma forma o ICMS, porque, por exemplo, eu trabalhei numa mineradora, que era muito engraçado, ela ficava exatamente, ela era limítrofe entre 2 estados. Então, caramba, para onde a gente, né, vai recolher? Então, essas dores que as empresas têm hoje, elas não vão ter mais, porque quem vai ficar responsável por fazer isso vai ser o comitê gestor, que vai, obviamente, arrecadar todo esse valor relacionado ao IBS, né, que está ali, vamos dizer assim, imprimindo que hoje é a figura do ICMS e do ISS, basicamente, né,
E a gente tem a CBS, que é o PIS e COFINS. Então, voltando, o que o split payment vai trazer para a gente? Em primeiro lugar, deixar claro para todos aqui, o split payment não vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2026. Então, veja, não é que você tem que deixar de se preocupar. A ideia é que ele esteja implementado a partir de 2027. Aonde, em vez de você ter que se preocupar em pagar para cada um dos municípios, não. Quem vai ter essa responsabilidade vai ser quem arrecada, que vai ser o comitê gestor. Só que, veja, nós não temos o PL 108 aprovado ainda, né? Ele está ainda tramitando no Senado. Isso também não significa que quando ele for aprovado tudo magicamente vai se resolver, porque a gente depende de uma série de legislações ordinárias. Então, veja, aqui a gente tem um encadeamento lógico no qual precisamos, sim, das legislações aprovadas, mas precisamos de teste, precisamos de investimento em tecnologia. Então, tudo isso para que o split payment aconteça em 2027, existem esses steps. Se eles não forem respeitados em termos de timing, a gente pode ter uma prorrogação. Acredito muito. Fato é que, assim, o split payment como uma iniciativa, ele já aconteceu em vários países, inclusive da União Europeia. E, de fato, o que ele consagra, que é um dos pilares do governo também? Ele consagra o pagamento do imposto. Ou seja, na medida em que você tem este pagamento, e isso vai ser transacionado através de um comitê gestor, você tem, vamos dizer assim, um link entre o que o governo espera em termos de justiça social, tributária, efetivamente, porque é através do split que a gente vai ter ali uma perninha de cashback, né? Porque quando a gente olha para a questão de justiça social, e isso precisa ser dito, se eu ou você, a gente vai comprar uma garrafa d'água, né, a pessoa que ganha um salário mínimo vai comprar aquela mesma garrafa d'água e vai pagar o mesmo valor que a gente vai pagar. Então, realmente existe uma justiça social que está sendo garantida, não só através do cashback, mas de todo o modelo econômico que está mudando. Mas, quando a gente olha, por exemplo, em relação a quando isso vai acontecer, como eu te falei, a gente tem uma série de steps que necessariamente precisam ser aprovados, testados, balizados. E não ser adiados. Exato. Não ser adiados. Então, eu não quero, assim, deixar para todos que, olha, isso vai acontecer imediatamente. Não significa que a gente não precisa se planejar. Precisamos nos planejar. A gente tem 2 pontos, assim, para ficar claro para vocês. O split payment a divisão dos impostos na hora que paga, vai cada um para os seus bolsos. Exatamente. Vai para o Estado, municípios, União. Pronto. O pagamento é ali. Não vai ser mais a empresa, olha ali, eu tenho que pagar, vou pagar o imposto de renda, o PIS/COFINS daqui a 30 dias, vou pagar o ISS daqui a 7, não tem mais isso. Não vai ter mais isso. Vai lá, quem vai fazer o pagamento, na hora do pagamento, vai cada um para os seus cofrinhos. Tá? Então, essa responsabilidade, que era uma responsabilidade absurda, né? Porque na medida em que você, vamos dizer, não pagou o ISS para o local correto, para o município correto, você poderia ter um challenge, né? Você poderia ter um litígio porque você não pagou. Então, esse problema você não vai ter mais. Agora, qual é a robustez que nós teremos para saber se de fato, né, este valor está sendo encaminhado para o local correto? Tá, mas olha então, só. Isso tem a ver com transparência. Uma super provocação aqui que a gente está quase acabando. Já fizemos quase 1 hora. Então, assim, falei que ia passar rápido. É que a gente ama falar sobre isso. Deixar hoje de noite tomando um vinho, a gente vai falar sobre isso também. Mas, assim, uma super provocação. A chance de equívoco dessa divisão dos valores maiores para os municípios, que a gente está falando de 5.500 e alguma coisa municípios. Então, maior número, maior chance de equívocos. A gente tem um comitê gestor, no qual os municípios não estão representados. O que traz quase uma nulidade absoluta da reforma tributária.
nós temos um problemão aqui hoje. Tá? O problema da vez da reforma tributária é a falta de representatividade dos municípios no comitê gestor. Quem vai cuidar disso? Então, quando houve a aprovação da lei complementar, né, que foi sancionada agora em janeiro, acho que os ouvintes aqui vão se lembrar daquela movimentação do Congresso, né, os próprios jornais, Record, Jornal Nacional, todos... tiraram os deputados de férias. Né, exatamente. Vamos aprovar. Então, ali, naquele momento, toda essa costura de acordos de estados e municípios já havia sido realizada. E o que parece é que, bom, agora que a coisa vai efetivamente ser realizada, os municípios vão dar um passo atrás no sentido de que não, eu não vou integrar esse comitê gestor porque eu não sabia bem do que se tratava. Então, aqui, de fato, existe uma questão política, né? E que a gente vai precisar aguardar as cenas dos próximos capítulos. Estamos aqui com a nossa pipoquinha, que é disso que a gente gosta. Vamos precisar aguardar. Vamos precisar aguardar cenas do próximo capítulo. Então, queria, agora para a gente encerrar, nos nossos últimos 5 minutinhos, teria alguma mensagem, além de que, pelo amor de Deus, se mexam. E eu para você assim, pelo amor de Deus, você sabe onde encontrar a gente. A gente está o dia inteiro falando no LinkedIn. A gente está o dia inteiro no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas, no WhatsApp. Meu time comercial está o dia inteiro ligando para vocês. Primeiro, atendam ao telefone. Saibam que o negócio de vocês será impactado fortemente pela reforma tributária. Um escorregão pode trazer a sobrevida do seu negócio ou o fim do seu negócio. Não deixe para o final. Quem beber água limpa vai conseguir ter uma vida maravilhosa. Mais longeva, né? Vamos dizer assim. Podemos garantir pelo menos que terão mais chances de sobrevida neste mundo tributário maravilhoso, maluco que a gente vive. Mas eu queria uma dica, um recado, uma sugestão para os nossos telespectadores, para quem é o mais antigo. só para colocar a idade aqui. Eu acho assim... que comunicação agora, e eu estou falando de comunicação nas suas mais diversas vertentes, comunicação interna, comunicação externa, é a palavra-chave. Por quê? Já dizia Peter Drucker, que ele falava assim, comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Então, a gente não quer aqui que um CEO da empresa saiba exatamente todos os detalhes, o que está acontecendo, não é por aí. Mas ele precisa garantir que internamente todo o seu time está entendendo o que está acontecendo. Então, comunicação é a palavra da vez. Todos precisam se falar, né? A gente tem aquele velho estigma, mas o fiscal não fala com o contábil, o contábil não gosta do supply. A gente esquece, né? Perdoa todo mundo, perdoa águas passadas, vamos agora iniciar um novo relacionamento, para que todos estejam cientes da sua parcela de responsabilidade. Então, por exemplo, se você atende uma empresa hoje, que é uma empresa de contabilidade, ela precisa necessariamente fazer com que os seus clientes saibam o que vai acontecer e quais são os prognósticos e quais são as opções que os clientes vão ter. Se é uma indústria, quem que eu preciso envolver? Põe todo mundo dentro de uma sala, vamos conversar a respeito. Então, tudo tem a ver com comunicação. E que esse não é um projeto que é só da área de impostos ou só da área de contabilidade. Esse é um projeto que afeta a empresa como um todo. Como você bem disse, ele pode garantir uma longevidade dessa empresa, como também pode, na medida em que ninguém acredita, não, isso não vai passar, isso não vai sair, né? Ele também pode garantir o quê? Pode garantir que essa empresa não venha sobreviver com a reforma. Então, a minha dica é, comunique-se, entenda o que está acontecendo,
Veja o que você pode antecipar de detalhes, porque esse vai ser o seu diferencial competitivo. Perfeito. E ligue pra gente. Com certeza. E ligue pra gente. Chamem a gente. Sigam a gente. Com certeza. Sigam na rua, sigam nas redes, sigam a gente, que sempre... O Rubens está ativo no LinkedIn, eu acho que tem uns 6 posts por dia, assim, com conteúdo super relevante. Você fala, como é que consegue ter tempo? Verdade. Ele está top voice do LinkedIn, mas a gente está sempre trazendo informação que a gente gosta realmente de comunicar. Verdade. E Juliana, assim, mas assim, passar aquela laçarote, a gente sabe que você é muito ativa nos eventos também. Professora e palestra em tudo que é lugar. Sempre chamada para dividir esse teu conhecimento vasto, valioso, com todo mundo. Para te encontrar. A gente segue também no LinkedIn, no Instagram. Aí depois você põe aqui as letrinhas miúdas, mas assim, no LinkedIn, que acaba sendo muito o carro-chefe da gente em termos profissionais, é bem simples, é Juliana Zobaran. Você colocar LinkedIn. Já vamos colocar aqui, ó, o pessoal da Juliana edição, Zobaran. por favor, já coloca aqui. E eu também tenho a minha página no Instagram, que diferente do Rubens, eu tenho uma pessoa que faz essa minha assessoria, porque eu não dou conta. Ele faz de madrugada, né? ele que faz. Não, eu não dou conta, porque, olha, eu sou diretora de multinacional, eu sou professora, porque eu acho que a gente tem, sim, uma responsabilidade, né, de propagar o conhecimento, né? Quanto mais pessoas souberem o que está acontecendo, a gente precisa ser esse agente de fomento de conhecimento, né? E estou envolvida em diversas associações, nos GTs também, para discussão daquilo que ainda pode ser mudado, por mais que seja 45 do segundo tempo, né? Então, eu tenho lá o meu Instagram, que é o Juliana FL Zobaran. É F de faca, L de laranja e o Zobaran. O Zobaran é com N no final. Tá bom. Que é um sobrenome, assim, é um sobrenome espanhol que eu cooptei do meu marido. Então, as pessoas, nossa, que esquisito, é Zobaran mesmo, com Z e N de navio no final. Muito perfeito. obrigada, viu? Olha, muito obrigada por esse convite. Eu estou, assim, extremamente envaidecida por participar aqui com você. Sou uma eterna admiradora, não só de você, como da BMS. E é isso, vocês estão aqui para ajudar a gente. Ajudem a implementar, colocar dentro de casa e monetizar principalmente esses créditos. Gente, olha só, não vai deixar esse crédito preso no balanço, porque não é só você estar se livrando de um crédito. Não, a auditoria externa vai chegar, vai pedir para você despesar e ainda tributar 34%. Ah, fala sério. Pelo amor de Deus, dá de por presente. Por favor. Né? Não, ainda vai pagar imposto. Não dá. Não por dá. Por favor, né? Já então, não chegamos aqui para isso. Pelo amor de Deus. Trocamos tanto conhecimento até agora. Verdade. Pelo amor de Deus. Mas a gente te agradece. Desde o primeiro dia, o que a gente gosta é desse brilho no olho. E assim, é energia boa, gostar do que faz, ter conhecimento e a generosidade também de dividir isso com a gente obrigada. Aqui no nosso TechStack, que a gente faz com tanto carinho. Obrigada, Juliana. Obrigada, Tati. Muito obrigada, viu? Grande abraço. E a vocês, meu super agradecimento por terem ficado conosco até agora. Como eu já pedi algumas vezes, nos sigam em todas as redes, todas as segundas, 8 horas, em todas as plataformas de streaming. Meu muito obrigada. Até a próxima.